Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero meditar num texto bíblico que se encontra no livro de Judas, capítulo 1, O livro de Judas, composto só por um capítulo, mas um capítulo que fala muito aos nossos corações. E o versículo de número 22 e o versículo de número 23, dois versículos bíblicos para meditarmos na palavra de Deus. O versículo 22 nos diz: E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai, versículo 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Baseado nesse tema, nesse versículo, eu quero trazer aqui um tema para a nossa meditação. E o tema é arrebatando almas para Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto sagrado revela a responsabilidade que temos de arrebatar almas do fogo para Cristo. Cada pessoa chamada por Cristo torna-se imediatamente um ganhador de alma. Glória a Deus. Cada pessoa que tem um encontro com Cristo sai imediatamente, louvado seja o nome do Senhor, falando de Cristo, e leva outras pessoas a Cristo. Conduzir vidas a Cristo é um dever de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos a servir a Deus, a aceitar a Cristo como Salvador das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A alegria do nosso coração é em levar uma alma para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A necessidade de ganhar almas para Cristo. Quero trazer aqui esse ponto para a nossa meditação. A necessidade de ganhar almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 10, Jesus se dirigiu ao pescador Pedro, dizendo: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Toda pessoa que tem um encontro com Cristo se torna logo um potencial ganhador de alma. Glória a Deus. Toda pessoa que se encontra com Cristo, ele já se torna um ganhador de alma, um pescador de almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E de acordo com o livro de João, capítulo 1, e o versículo 41 e 42, André foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus Cristo após o testemunho de João. E levou a Jesus. Glória a Deus. Quando João Batista pregava no deserto, ele falava a respeito de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, se convertessem dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista tinha esses discípulos, que era, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que era André, era discípulo de João Batista. E quando João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, logo no coração de André flui um desejo de acompanhar, de seguir a Jesus. E nesse acompanhamento com Jesus, que ele começou a crer no Senhor Jesus,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. André foi um dos primeiros discípulos a seguir a Jesus, após o testemunho de João. Este achou primeiro a seu irmão Simão. Ele correu e foi atrás do seu irmão Simão. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. E levou a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo que se encontrou com Cristo, André levou imediatamente seu irmão Pedro até Jesus Cristo. Ovelha gera ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Cristão gera cristão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, versículo 43 e o 40 ao 45, Felipe, a exemplo de André, assim que teve o seu encontro com Cristo, achou Natanael. Louvado seja o nome do Senhor, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Cada discípulo que se encontrava com Cristo procurava imediatamente levar outra pessoa até Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no livro de João, capítulo 4, versículo 39, depois da mulher samaritana ter o encontro com Jesus no poço de Jacó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aparece ali, cansado da caminhada, com sede, e se assenta no poço de Jacó, e quando a mulher vem para tirar água ao meio-dia, Jesus ele lhe pede: dai-me de beber. E a mulher olha para ele e diz: como pode, sendo tu judeus e eu mulher samaritana, e tu me pede de beber? Louvado seja o nome do Senhor, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus, olhando para ela, disse: se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria e ele te daria águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa conversa com esta mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus revela algo que só ela mesma sabia. Só ela, e louvado seja o nome do Senhor. E Jesus revela algo tremendo para ela quando ele olha para ela e disse: vai chamar o teu marido. E ela disse: não tenho marido. E Jesus diz: dissestes bem, porque já tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ela começa a proclamar: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela começa a proclamar e testificou, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus tinha dito tudo, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da sua vida. E ela começou a testemunhar. E pessoas, louvado seja o nome do Senhor, e aquela pessoa daquela região vieram ao encontro de Jesus Cristo. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo 39, depois de ser liberto, o gadareno ouviu de Jesus: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 20, logo que se converteu a Cristo no caminho de Damasco, Saulo passou a pregar nas sinagogas a respeito de Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. No 1 Coríntios,
capítulo 9 e o versículo 16, o mesmo Paulo chega a afirmar que pregar o evangelho era para ele uma obrigação. E ele diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Tiago afirma: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, como servos de Deus, como cristão, nós temos essa obrigação de proclamar o nome do Senhor, de anunciar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, de trazer almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. A função de um bombeiro é apagar fogos e salvar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também é a função do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É arrebatar vidas do fogo, do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, e trazer para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 11 e o versículo 30, louvado seja o nome do Senhor, nos diz dessa forma. Versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Que neste momento que Deus possa te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se inscreva no canal. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus te abençoe. Ative os sininhos. Louvado seja o nome do Senhor, e compartilhe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.